Meu querido, live de número 150. Semear é mais importante do que gastar. Abra sua Bíblia em Atos 20:35. Nós vamos falar sobre dinheiro, sobre recursos e sobre a palavra de Deus. Mensagem completa no MPP Cássio Panucci no YouTube. Olha lá, Atos 20:35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia! Não é o que o Francisco de Assis aí diz, que é dando que se recebe. Não é esse o sentido do verso, né? Que você tem que fazer alguma coisa para receber. Não é isso que está falando ali, porque o contexto de semear na Bíblia é você semear a palavra, é você plantar coisas espirituais, é você plantar coisas materiais, né? Como um agricultor, né? E não numa troca, né? Uma troca humana ali, frágil, né? Uma coisa completamente carnal, né? Semear. Se você não semeia, você não tem como colher. Depois você abre o texto lá em Mateus 4:26-29, né? Que você vai ver que a pessoa planta uma semente, né? Ela descansa, dorme. Quando ela volta, aquilo começou a germinar, a semente morre, começa a virar uma outra coisa e depois surge uma planta, e aquela planta frutifica, né? Dá uma espiga, se for um pé de milho, outra espiga às vezes, e você, de uma semente, você tem muitas sementes. Então o Senhor explicou que o reino de Deus também é assim. Você semeia palavras, você semeia recursos, você semeia ações, e depois tudo que você semear, você vai colher. É você que escolhe, né? Então, nessa questão tem sido muito batida e muito distorcida por muitos, né? Que ficam só nesse discurso e em seguida faz uma coleta, né? Vamos fazer aí, mas ele não está falando exatamente de semear só na igreja, né? Não está falando só de ofertas, dízimos, primícias, isso tudo faz parte, mas ele está falando também de pobres, ele está falando de outras pessoas, né? De família, de domésticos da fé. Tem um monte de coisa que a pessoa pode semear. E na verdade, né, se você quiser uma coisa muito importante, muito legal, né, o livro chama-se 30, 60 e 100 por 1, John Avanzini, né, em que ele teve uma experiência com Deus e ele nos ensina ali quanto nós devemos semear, quando, para quem e ligar isso a um propósito, né? Eu vou falar rapidamente, quem se interessar depois a gente aumenta o assunto. Quanto? O Senhor falou para ele bem claro, numa conferência que ele estava ministrando sobre dinheiro e não estava indo bem nas suas preleções. Você tem que semear exatamente o que Deus colocar no seu coração. Por isso que semear é sempre um relacionamento de fé com Deus. Se você não tem o contato real com Deus, para Deus falar com você, você não vai ter como semear corretamente, né? Então, primeira coisa, você tem que saber a quantia. Se ele falar para você semear 100, não adianta semear 99, que não vai funcionar, nem 101, que não vai funcionar. Você tem que semear no tempo que ele te falou para semear. Às vezes é imediato, né? Às vezes é um pouco depois, mas normalmente é rápido o negócio. Se você perder o time, também não adianta. É que nem você plantar numa época que não vai chover, ou que já passou o tempo de plantar, não vai dar certo. A terceira coisa, você tem que semear e vincular aquilo que você semeou a alguma coisa. Por exemplo, se eu estou tentando pagar uma dívida muito grande, né? Eu só tenho pouca coisa, mas eu posso fazer que nem a viúva, né? A viúva foi lá e deu tudo que tinha. Por que ela fez isso? Porque ela deu, né, aquilo que ela tinha, porque o que ela tinha não servia nem para ela se sustentar. O que eu tenho? Tenho 20 reais, preciso pagar uma dívida de 200, de 2 mil, de 20 mil, não adianta eu ficar guardando.
né? Então eu oro ao Senhor e busco onde que eu vou plantar esses R$20 ou R$10, vou plantar para colher. Aí eu vou plantar, vou colher, vou plantar, vou colher, e as minhas sementes vão aumentando, e uma hora eu vou pagar essa conta. Entende que é uma coisa bem simples, né? E uma coisa que não é o principal para o cristão, né? Muita gente tem se atrapalhado porque só fica nesse discurso falando de dinheiro, toda reunião só fala de dinheiro, como se isso aí fosse a coisa mais importante. O mais importante é Deus, né? Porque se Deus não mover, se não tiver fé para agradar a Ele, se você não acertar o mecanismo aí de como semear, o quanto semear, para quem semear, você vai jogar dinheiro fora e vai ficar vivendo uma vida miserável aí de cristão, e a desculpa é que ainda não é o tempo, não deu certo ainda, mas vai dar certo, né? Só que as coisas de Deus, elas funcionam para quem usa, para quem pratica, né? Você vê pessoas aí dando testemunho, mas eles são 1 em 1 milhão, 1 em 100 mil. Eu acho isso muito pouco, porque a palavra de Deus, ela funciona para tudo que faz, né? Acredito que os testemunhos têm que ser bem maiores, e é o que nós temos visto e experimentado, tá bom? Então, semear, o Senhor Jesus disse, é mais importante do que gastar, né? Sempre que chegar um dinheiro à sua mão, lembre-se disso. Se você não plantar, se você não plantar uma parte daquelas sementes, você vai comer as sementes e depois vai ficar sem nada. O princípio no reino de Deus é assim. E todo aquele que nasceu de novo, né, que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem que agir dessa maneira, porque já faz parte do reino de Deus. O reino de Deus já está em você, né? Um dia ele vai estar fora de nós, mas agora ele já está em nós, né? Se eu tentar me esforçar, fazer por mim, usar métodos humanos, usar técnicas humanas, não vai funcionar. O que funciona é a fé, e a fé vem de um relacionamento correto com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê graça, e que você possa semear, colher e viver uma vida de abundância como Deus quer, em nome de Jesus. Amém.